E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes e hoje a pergunta é: será que o Nakamura vai conseguir conter o ciúme? Afinal de contas a concorrência parece ter aumentado, é o colega de classe, os antigos amigos e até o professor. Hoje a gente fala sobre o episódio 5 de Ganbare Nakamura-kun, então se você gosta de anime, mangá, principalmente de BL, já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixe seu like porque ajuda no engajamento do vídeo, comenta quantas vezes você quiser e se quiser apoiar o canal você pode clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, tem também a opção de Valeu e o Pix na caixa de descrição. O Nakamura tá numa fase feliz da vida, observando o progresso no seu plano infalível de se tornar amigo do Hirose. Mas assim, entre o sonho e a real realidade ainda existe um grande abismo. Alguns passos desse plano dele ainda parecem inalcançáveis, como ouvirem músicas juntos no mesmo fone de ouvido, almoçarem juntos e até trocarem contato. Mas ele não desanima, afinal, como a gente viu no episódio anterior, o Hirose falou que acha o Nakamura um cara legal, então ainda existe uma esperança pra ele tá mais determinado do que nunca. O problema é que no mesmo dia, o Hirose parece mais próximo do que nunca de um dos seus colegas de turma, o Takeuchi. E o pior de tudo, todas as coisas que o Nakamura sonha em fazer com o Hirose, o Takeuchi tá fazendo. Ele chega a ver os dois andarem de mãos dadas pelo pátio da escola em algum momento. Ver os dois de mãos dadas pela escola faz ele entrar em total colapso. O Nakamura tá morrendo de inveja e ao mesmo tempo transbordando de raiva, jurando que o Takeuchi vai pagar por ter roubado o lugar dele, roubado os sonhos dele. Os flertes entre o Takeuchi e o Hirose continuam, e o Nakamura observa aquilo tudo basicamente de perto. Ele tá muito irritado, ele faz o que ele pode pra atrapalhar as interações entre os dois. Ele tá decidido a dar uma lição no rival dele, mas parece que nada que ele faz adianta, parece que o Takeuchi nunca desiste. E daí ele pensa tanto sobre isso que ele chega a ter um estalo assim: cara, será que o Hirose deixa todos os amigos agirem assim? Porque se for assim, o plano dele chega a ficar mais fácil, ele só precisa se tornar amigo do Hirose primeiro. Finalmente, um dos colegas de turma faz a pergunta que o Nakamura precisava dar resposta o quanto antes. Ele chega pro Hirose e pro Takeuchi e pergunta: tá, e aí, vocês estão namorando? Final de contas, vocês estão passando o tempo inteiro na escola agarrados. O Nakamura fica ali de perto observando, ansioso por escutar a resposta, e aí a gente vai chegar na verdade sobre o que tá acontecendo. Aquilo tudo não passa de um plano completamente estúpido do Takeuchi pra tentar impressionar, chamar a atenção de uma das colegas de sala deles. Ele ouviu dizer que ela gosta de ver meninos flertando com outros meninos, e daí ele teve a brilhante ideia de usar o Hirose meio que como uma isca para tentar chamar a atenção dela. Os amigos dele avisam que o plano é terrível, mas o Takeuchi tá muito confiante. E o pior de tudo é que até funciona até certo ponto, porque mesmo de uma distância segura, vamos dizer, a menina tá realmente observando eles e tem prestado mais atenção e comentado sobre eles com as colegas. Então o Hirose vai alertar o amigo dele sobre uma coisa: mesmo que ele consiga chamar a atenção dela, será que ele vai conseguir chamar essa atenção de uma perspectiva amorosa, romântica? Ainda mais se ela achar que os dois estão namorando. Incentivado pelos amigos, então o Takeuchi tá determinado a não perder mais tempo, né? Pensar sobre isso que o Hirose falou faz ele observar que às vezes ele só tá perdendo tempo com aquele plano e ele tá determinado então a se confessar pra ela. O Nakamura, que tá ali em volta observando aquilo tudo, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, mas cada interação do Takeuchi com o Hirose deixa ele ainda mais irritado. O Takeuchi então se declara pra menina, e por incrível que pareça, ele é correspondido, com uma condição: que ele continue flertando com outros garotos pra ela poder ver, e ele acha aquela ideia simplesmente maravilhosa, completamente cego pelo amor. No dia seguinte, um alívio.
o Hirose tá solteiro, mas o plano em busca da amizade precisa continuar. A turma tá bem agitada, porque é dia de verificação do código de vestimenta da escola e eles sabem que os professores que inspecionam isso são bem carrascos. É uma coisa muito comum de acontecer, né, nas escolas no Japão, porque eles têm regras de vestimenta e aparência que eles devem seguir um certo padrão, e com uma certa frequência isso é inspecionado por outros professores. Então muitos alunos ali da sala de aula do Nakamura, por exemplo, precisaram pintar o cabelo de volta de uma cor natural. O Hirose tá atrasado e de repente uma confusão do lado de fora da sala de aula começa. É o Hirose e os dois professores que inspecionam o código de vestimenta que cismaram que o cabelo do Hirose, que é um pouco mais claro do que o de outros alunos, é tingido, que não é natural. Ele, como qualquer adolescente se sentindo injustiçado, ele responde meio que à altura. E isso deixa a professora ainda mais irritada e ela manda ele pintar o cabelo de preto. Só que aí ele diz que não vai fazer isso porque vai ser uma coisa estranha, aquela não é a cor natural dele, a cor natural é aquela um pouco mais clara que ele tem. E aí essa discussão entre os inspetores e o Hirose escala até um lugar onde eles ameaçam cortar, raspar o cabelo dele. Eles estão prestes a deixar o Hirose careca. E é aí que o sensacional professor Otogiri aparece. Ele entra no meio da briga e concorda imediatamente com os outros professores. Responder um superior é inaceitável. Ele assume total responsabilidade como professor representante daquela turma e leva o Hirose até uma sala vazia para poder punir ele. Do lado de fora só se ouve gritaria e barulheira. Todo mundo que tá ali em volta fica até meio preocupado, achando que o professor pode ter perdido a linha, pesado um pouco a mão na punição. Quando eles saem, o Hirose parece bastante abalado, né? Ele até parece simular um certo choro, e até mesmo a inspetora que tava querendo punir ele fica com pena, achando que aquilo tudo foi um exagero. E aí ela aceita que também foi uma punição suficiente pelo que ele fez. Mas voltando à sala, a gente descobre a verdade. Aquilo tudo não passou de pura encenação. O professor Otogiri conseguiu salvar o cabelo do Hirose com um teatrinho aí de muitos gritos e barulheiras. O Hirose agora olha o professor com uma admiração absurda, né? Ele quer se tornar um cara como aquele quando ele fica mais velho. Ele chega a cogitar ser professor. E o Nakamura, ele vai entrar em total desespero. Será que essa admiração que agora o Hirose tem pelo professor pode se tornar algo romântico? Depois disso tudo, então, o Hirose interage de maneira animada diversas vezes com o professor, né? Possivelmente alguma coisa que meio que já acontecia, mas o roteiro precisava nos mostrar de uma forma mais absurda para a cabecinha do Nakamura, e a gente vê então diversas interações empolgadas entre eles, e o Nakamura observa tudo aquilo de perto. Os dois parecem cada vez mais próximos, então o Nakamura vai ficando cada vez mais desesperado. As interações entre os dois são fofas demais, gente. E eu entendo as problemáticas em torno disso tudo, da dinâmica professor e aluno, mas a autora já confirmou que não existe nenhum tipo de envolvimento amoroso ou sexual entre o professor e o Hirose. Lembrem que tudo que a gente vê no anime, ele é construído a partir da perspectiva do Nakamura, que é um rapaz absurdamente apaixonado pelo Hirose e que todas as coisas que ele enxerga em torno disso podem beirar o absurdo. Basicamente, toda a narrativa da história é assim. Ele é perdidamente apaixonado pelo Hirose, então toda interação que ele observa de uma outra pessoa com o seu amado, na cabeça dele se torna algo desesperador, né? Que sempre parece de uma perspectiva romântica, de um novo rival, e em alguns momentos ele até enche de maldade coisas completamente bobas. Para tentar derrotar o charme do professor Otogiri, o Nakamura decide que ele precisa de um grande diferencial: músculos. Ele se entope de um shake proteico que ele viu uma propaganda na televisão, ignorando completamente o fator de que para esse tipo de coisa funcionar ele precisaria de uma
uma boa dieta e de um bom treino de musculação, e ele, como não tem tempo a perder, ele precisa logo desses músculos, ele toma em muitas doses ao mesmo tempo. Claro que o corpo dele não aguenta aquilo ali, ele começa a passar muito mal e na aula ele vai acabar indo parar na enfermaria. O lado bom disso, o Hirose é o acompanhante, o representante de saúde da turma. Então ele acompanha o Nakamura até a enfermaria. O Nakamura tá lá, sendo tocado por aquela mão gentil e quentinha do Hirose, enquanto bota os bofe pra fora, se vomitando todo. É o auge da representação do desastre e do amor ao mesmo tempo. É a definição clara de como vive o Nakamura em volta, orbitando essa sua grande paixão pelo Hirose. A enfermaria tá vazia, então o Hirose diz que vai ficar ali acompanhando Nakamura até a responsável pelo lugar chegar e poder cuidar dele. Ele diz que tá preocupado, e aí, é claro, isso faz o Nakamura quase flutuar de alegria. Mais tarde, o professor Otogiri aparece pra ver como ele tá, e ele acaba ficando ali junto com o Hirose esperando, e os dois começam a passar um tempo conversando. Eles conversam animados, trocam contatos, o Hirose descobre o primeiro nome do professor, eles realmente estão parecendo muito íntimos. E aí, através da sombra da cortina, o Nakamura, que observa todas aquelas interações, desesperado, né, mais um rival, morrendo de ciúme, ele observa através da sombra da cortina o professor fazer um gesto como se ele estivesse pedindo um beijo. Mas na verdade, ele só tava conversando com o Hirose e dizendo que ele queria poder sair pra fumar. Aquele sinal era de fumar, não era de um beijo. Mas na cabeça paranoica do nosso herói, ele imaginou uma coisa completamente diferente. É claro que o sinal observado apenas pela sombra também é meio parecido. E pra ele tá tudo muito estranho, aquele clima entre o Hirose e o professor Otogiri. Então, mais uma vez, um plano foi um total fracasso. O plano do Sheik foi um desastre total, mas graças à conversa que ele tá ouvindo do professor com o Hirose, ele lembra que ele tem mais uma chance na próxima semana, uma aula extracurricular. É a chance dele de virar o jogo definitivamente. Gente, já comentei sobre como os encerramentos de Nakamura mudam a cada episódio, né? E na semana passada eu tinha dito que aquele provavelmente era o meu encerramento favorito. Eu mudei essa semana já de novo. Afinal de contas, não tem como não ser o meu favorito um encerramento que toca Fly Day Chinatown. Tá simplesmente perfeito. Agora a gente vai torcer pro nosso grande herói ter a sua chance e a sua virada de jogo na aula extracurricular. E por favor, sem surtos sobre o episódio. Como eu falei, a autora já deixou claro que não existe envolvimento romântico amoroso entre o professor e o Hirose, e é tudo simplesmente coisa da cabeça do nosso queridíssimo Nakamura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!